Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje é o nosso momento devocional, na verdade a nossa última semana, só temos essa segunda e a próxima quarta agora dessa semana e encerramos o momento devocional para a glória de Deus. Então, não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilha esse momento devocional com outras pessoas, amém? E o nosso tema devocional de hoje é Jesus, a porta das ovelhas, que se encontra no livro de João, capítulo 10, do 1 ao 9. É um texto muito conhecido e eu vou ler aqui para vocês. E meu subtítulo diz assim: Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus e disse-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Glória a Deus. E a exposição do texto, ela vai dizer assim: Jesus afirma categoricamente que ele mesmo é a porta das ovelhas. Ninguém pode entrar no aprisco de Deus a não ser por meio de Jesus. Não há outra porta, não há outro caminho, não há outro Salvador, não há outro mediador. O próprio Jesus é a porta. Então apenas só existe um único caminho que te leva a Deus, que é Jesus. Só vamos chegar até Deus através de Jesus. Não existe atalhos, não existem outras portas. Podem existir falsas portas, mas a única porta verdadeira que vai te levar a Jesus e que vai te dar paz e vida eterna é Cristo, é Jesus. A discussão diz assim: Jesus conhece suas ovelhas pelo nome e ele sabe do que elas precisam para viver. Seu amor é claramente demonstrado e sua eterna misericórdia é vista, justamente por ser tão próximo do seu rebanho e saber os detalhes de cada ovelha. Jesus, ele te reconhece e ele te chama de filho. Provérbios 27, 23 vai dizer assim, ó. Provérbios 27, aqui. Provérbios 27, 23, versículo 23. Vê você. Aqui, ó. Isso, 27, 23 diz assim, ó. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Se tem alguém que tinha o coração no gado, no rebanho, sobre as suas ovelhas e sobre a igreja, esse alguém é Jesus. Se você é um líder, um pastor, você precisa amar as suas ovelhas. O pastor, ele precisa ter cheiro de ovelha nele. Ele tem que desejar estar com as ovelhas. Isso é do próprio pastor, de estar perto, de cuidar, saber como o seu rebanho vai. Isso é normal de um pastor. O oposto disso é o mercenário que não tá nem aí para as ovelhas, ele quer matar, ele não tá nem se importando quem é, quem deixa de ser, ele não se importa, ele não faz questão de estar ao lado das ovelhas. Diferente do verdadeiro pastor, ele faz questão, ele quer estar perto, ele quer conhecer, ele quer saber a necessidade, ele quer saber como as suas ovelhas andam, e se a ovelha não veio, ele vai atrás da ovelha. É isso que Jesus fez, ele largou as 99 e foi atrás de uma. As 99 estavam muito bem guardadas, estavam ali, só que teve uma que fugiu, teve uma que saiu, e ele vai atrás dessa uma. Então talvez, eu sei que tem muitos líderes que não vão, não se preocupam, não ligam, não estão nem aí para nada, não se importam nem com a sua própria vida e só estão preocupados com o seu próprio ego. Mas existe sim um verdadeiro pastor que dá a vida e deu a vida sim pelas suas ovelhas.
e ele é Cristo. E sim, eu creio que existem ainda muitos líderes que eles se compadecem, eles cuidam verdadeiramente das suas ovelhas. Se existe o falso, também existe o verdadeiro. E o objetivo diz assim: isso nos mostra que a sua soberania não tem limites. Ele é muito maior do que imaginamos e o seu cuidado com as suas ovelhas nos constrange. Jesus não precisava se preocupar conosco. Mas em João capítulo 3, versículo 16, o versículo central, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu por amor, porque ele se preocupou, porque ele se preocupa comigo e com você. Ele amou com amor sacrificial, ele amou com amor de morte de cruz. Jesus, ele abriu mão de sua glória por amor a mim e a você. Ele se importa com você, ele se importa com a sua história, ele se importa com o seu dia a dia, ele se importa com a sua causa, com a sua vida, enfim, ele se importa com você. Jesus não é como um homem, nós não podemos nem compará-lo com um homem, enfim, com um pai, uma mãe. A própria palavra vai nos dizer que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, porém eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor, ele não esquece de você, Deus não se esquece de você. Um rei jamais se preocuparia com um servo, mas ele nos chamou. Mas Jesus nos escolheu e nos colocou na condição de filho. Nós não teríamos nem a capacidade de escolher Jesus. Mas em João capítulo 15, versículo 16, vai dizer: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. O Senhor te escolheu para um propósito. O Senhor escolheu para uma missão, para um propósito. Ele não abre mão de você. Você até pode abrir mão dele, mas o Senhor, ele não abre mão de você. E o contexto diz assim: quando Jesus diz que as ovelhas ouvem, quer dizer que quem não nasceu dele não pode entender as suas palavras. As ovelhas representam o seu povo e ele o pastor delas. Ninguém pode entrar na bem-aventurança a não ser por Jesus. Ninguém poderá ir ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é a porta da salvação, a porta do céu. Há uma porta larga que conduz à perdição, mas só Jesus é a porta da salvação. Muitas portas as pessoas dizem que levam a Jesus, mas não. A porta que leva a Jesus ainda continua sendo a porta da decisão, da escolha, da renúncia, do negue-se a si mesmo. A porta larga, você pode fazer o que você bem quiser, mas você só não pode ir para o céu. Então você pode pecar, você pode adulterar, você pode fornicar, você pode roubar, você pode fazer o que você quiser. Você pode mentir, você pode pregar o que você quiser, você pode louvar o que você quiser, você pode fazer o que você bem entender da sua vida. A única coisa que você não vai poder fazer é ir para o céu. Isso você não tem nenhum direito de chegar lá, porque você escolheu, você decidiu fazer aquilo que você queria. Mas aquele que verdadeiramente conhece a voz do seu pastor, aquele que verdadeiramente conhece a voz de Cristo, não fica confundido, não fica enganado. Eu lembro que uma vez o meu pai, ele foi me buscar no serviço e ele não me avisou. Ele não me avisou de nada que ia me buscar, enfim, ele não me falou nada. E quando eu estava no meu horário para sair do serviço, ele, óbvio, né, sabia. E ele foi me buscar, não me falou nada, não mandou uma mensagem, não me ligou, enfim, não me falou nada. Ele não me chamou, mas ele fora do carro, ele apenas assoviou. E eu sabia, eu reconheci o assovio do meu pai. E eu olhei para trás e eu vi que era ele já estava lá todo feliz, lá me esperando. Enfim, aqui eu tô falando de um detalhe. Imagine a voz. Eu sei quando meu pai chega, eu conheço os passos dele. Imagine os passos de Jesus. Imagine você ouvir a voz do teu pai. E você só vai saber, você só vai reconhecer isso tendo intimidade com ele, orando, buscando a face, buscando a presença do Senhor, querendo ter intimidade, desejando pela presença dele. Se você não busca, você não vai conhecer a voz do seu pai. Se você não busca ter um relacionamento, você jamais vai reconhecer a voz de Jesus. Você só reconhece, você só confia, você sabe que você pode depositar toda a sua vida nas mãos daquele que cuida de você. E você sabe que você não vai ser frustrado ou frustrada
Quando você tem intimidade, você conhece a voz do seu Pai. E não há ninguém na face dessa terra que possa te enganar com outra voz. Quando você conhece a voz do seu Pai, você não fica perdido, você não fica sem direção. A conclusão diz assim: nem todos os homens serão salvos e nem todos os homens serão condenados ao inferno. Esse texto deixa claro dois grupos de pessoas, os salvos e os não salvos, representados pelas ovelhas e pelos tipos de pastores. Os salvos ouvem a voz do pastor, creem e o seguem. Já os não salvos são enganados e destruídos pelos falsos pastores, por não conhecerem Jesus genuinamente. A porta é Jesus. Não se trata de uma cerimônia ou de uma doutrina. Não se trata de uma igreja, nem de uma denominação. Não estou dizendo aqui, o texto não está querendo dizer que você não precisa congregar, que você não precisa cultuar. Muito pelo contrário, você precisa congregar, você precisa cultuar. Você só consegue dar quando você tem para dar, quando você se enche. Mas a questão é que aquele que não tem intimidade com Cristo fica à mercê dos falsos pastores, fica à mercê dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, fica à mercê de um evangelho falso totalmente diluído. Então, tudo que te dá, em outras palavras, as bolotas, você come as bolotas que as pessoas estão dizendo porque você não busca, você não tem interesse em conhecer a verdade. A Bíblia vai nos dizer: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela te liberta, ela não te mata. A verdade, ela te liberta, ela não te aprisiona. Os falsos ensinos, os falsos pastores, eles te matam. Eles te matam, te julgam, acabam com a sua vida. Esse é o papel dos falsos líderes, esse é o papel dos falsos pastores, dos religiosos, dos doutores da lei. E muitos hoje não estão matando, não estão expulsando, não estão colocando para fora, não estão fazendo, enfim, tantas atrocidades. Mas o verdadeiro pastor não te mata. O verdadeiro pastor te traz para perto, cuida, limpa a lã da ovelha, enfim, vai cuidar da ovelha, para que a ovelha tenha um crescimento sadio e saudável. Se trata de conhecer a voz de Jesus e obedecer. A voz de Jesus é poderosa, é cheia de majestade, mas também é mansa. Jesus não nos assusta. Ele sabe como nos chamar. Ele sabe como nos trazer para perto. Para Moisés, Deus trouxe Moisés para perto através de uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E talvez eu não sei quais foram as situações que Deus precisou usar e fazer para poder te trazer para perto, para que você reconhecesse a voz dele. Talvez uma enfermidade, enfim, uma dificuldade no seu casamento, enfim, no seu relacionamento, enfim, eu não sei. Talvez um luto. Ah, Laís, mas não tem como. Sim, tem muitas situações que vai nos aproximar do Senhor. Tem muitas portas que fecham e tem outras que se abrem, que vão nos aproximar mais do Senhor. Porque o Senhor, Ele sabe como tratar com cada um. Ele sabe como chamar a minha e a tua atenção. E a aplicação vai dizer assim: há portas que conduzem à escravidão. Há portas que conduzem à escravidão. Há portas que conduzem às dores incomensuráveis. Mas Jesus é a porta que conduz à liberdade. As ovelhas de Cristo são livres e curadas. Deus nos chamou para a liberdade. Se somos ovelhas de verdade, temos o Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo, podemos ouvir e discernir a voz do bom pastor. Quem entra pela porta, que é Jesus, encontra pastagem. Nele há provisão, farta e vida abundante. A nossa provisão espiritual é encontrada em Cristo. Ele é o nosso alimento, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Jesus é a vida que veio para dar vida plena, abundante e eterna. As ovelhas de Cristo, elas ouvem e obedecem. Já os bodes pastoreados pelos mercenários, carregam Jesus apenas de boca. Eles não querem passar pela porta, porque passar pela porta vai custar a sua própria vida. Então eles preferem ficar do jeito que eles estão, levando as suas vidas à torta direito, como se não tivesse dono. Mas a ovelha, além dela ter dono, ela tem pastor.
E a aplicação diária diz assim: ler que Jesus é bom pastor alegra o seu coração? Você tem percebido o cuidado de Deus em sua vida? Entende que não existe salvação fora de Cristo? Consegue ouvir a voz do bom pastor? Já identificou alguma vez um falso mestre? Para combater os falsos mestres é necessário conhecer o verdadeiro ensino. Você tem lido constantemente a Bíblia? Se você não lê, você vai se permitir ser enganado pelos falsos ensinos e pelos falsos mestres. E eu termino aqui e espero você aqui nessa quarta-feira aqui dessa semana, porque é o nosso último devocional para a glória de Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou e eu sou grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez e Ele está fazendo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Se assim o Senhor nos permitir, quarta-feira estaremos aqui para o nosso último momento devocional. Fiquem na paz do Senhor.